Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso Grafos e Algoritmos Computacionais. E nesta aula nós iremos tratar de alguns conceitos relacionados à alcançabilidade, conectividade e, por fim, iremos falar também sobre ordenação topológica. Então, o primeiro conceito, que é algo bem intuitivo, que a gente diz que um vértice W ele vai ser alcançável a partir de um vértice V se existir um caminho entre V e W. Consequentemente, o conjunto de vértices alcançáveis a partir do vértice V é, portanto, formado pelos sucessores de V e pelos sucessores dos sucessores e assim por diante, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar uma figura e isso vai ficar mais claro. Por consequência disso, nós temos aqui uma propriedade de transitividade. Então, se um vértice W é alcançável a partir de um vértice V e um vértice X é alcançável por um vértice W, então nós temos que X ele também vai ser alcançável por V, tá? E, consequentemente, a gente tem essa relação de transitividade. Então, nós temos aqui que o fecho transitivo de V vai representar o conjunto de vértices que são alcançáveis por V, ou seja, que existe um caminho conectando com o vértice V aos vértices do fecho transitivo, certo? Isso para um grafo não direcionado. Quando a gente tem um grafo direcionado, então agora a gente vai passar a ter um fecho transitivo direto, adicionando-se o mais, e a gente tem também o fecho transitivo indireto. Dessa forma, o fecho transitivo direto ele vai definir os sucessores do vértice V, tá? E no caso do fecho transitivo indireto, nós temos os vértices antecessores do V. Portanto, nós temos que o fecho transitivo direto ele vai definir todos os vértices que são alcançáveis a partir do vértice V. Por outro lado, nós temos que o fecho transitivo indireto ele define os vértices que antecedem o vértice V, ou seja, aqueles vértices a partir dos quais o vértice V é alcançável, tá? Então, na figura isso vai ficar mais claro. Então, nós temos aqui nessa ilustração um grafo, nesse caso direcionado, e como o grafo é direcionado, se aplica os conceitos de fecho transitivo direto e indireto. Então, para o grafo em questão, nós temos aqui um exemplo da definição dos fechos, né, direto e indireto, e no caso, para o fecho direto, nós temos o uso do vértice 1. Utilizando o vértice 1 como exemplo, olhando aqui para a nossa figura, é possível perceber que existe um caminho do vértice 1 para o vértice 2, do vértice 1 para o vértice 5, do vértice 1 para o vértice 7, do vértice 1 para o vértice 13. Também existe um caminho para o vértice 3 e também existe um caminho para o 4, 9 e 10. Então, consequentemente, nós temos que o fecho transitivo direto do vértice 1 vai ser formado por esses vértices, certo? Então, no caso aqui, nós temos que o vértice 6, por exemplo, ele não está no fecho transitivo direto, porque não existe um caminho conectando o 1 ao vértice 6, certo? O arco que conecta o 2 ao 6, ele é no sentido do 6 para o 2. Então, não existe um caminho de arcos conectando o 1 ao 6, e o mesmo vale para o vértice 11, 12 e para o vértice 8 também, certo? E outro exemplo, a gente pode definir o fecho transitivo indireto do vértice 10 como sendo os vértices a partir dos quais o vértice 10 ele é alcançável. Então, olhando para esse gráfico, só existem dois vértices que a partir deles é possível chegar no vértice 10, que seria o vértice 1 e o vértice 4. Tá? Então, o fecho transitivo indireto aqui do vértice 10 seria formado pelos vértices 1 e 4. Tá? Então, quando a gente trabalha com grafos não direcionados, se esse grafo ele for conexo, então todos os vértices são alcançáveis a partir de qualquer vértice do grafo, visto que ele é conexo. Quando nós trabalhamos também com o grafo não direcionado conexo, sempre é possível fazer um passeio fechado que ele vai incluir todos os vértices do grafo, tá? Visto que ele é conexo, então a propriedade de ser conexo ela é importante tanto para definir a propriedade de alcançabilidade quanto para definir também propriedades relacionadas aqui
a passeios e caminhos, certo? Então, para esse grafo em questão, nós temos um grafo não direcionado. Esse grafo ele é conexo e a partir de qualquer vértice nós podemos chegar em qualquer outro vértice. Então, por conta disso, todos os vértices eles são alcançáveis partindo de qualquer vértice desse grafo, certo? E além disso, também é possível fazer um passeio fechado, que ele vai incluir todos os vértices do grafo. Outra definição relacionada ao conceito de subgrafo é o de subgrafo maximal. Então, um subgrafo GS de um grafo G, ele vai ser dito maximal em função de uma propriedade, tá? Se esse subgrafo GS ele não for subgrafo de nenhum outro subgrafo que também possua essa propriedade. Então, esse conceito de maximalidade ele está relacionado também à condição de pertinência. Então, a partir desse conceito de subgrafo maximal, nós podemos definir os componentes conexos. Então, um componente conexo de um grafo G vai ser um subgrafo maximal de G. Tá? Observando essa figura, a nossa subfigura 1, nós temos um grafo contendo esse conjunto de vértices. Percebam que esse grafo ele é desconexo, certo? Nós não temos caminhos conectando todos os pares de vértices, mas esse grafo ele pode ser subdividido em dois subgrafos, tá? Nesse caso aqui, o subgrafo A e o subgrafo B, de forma que esses subgrafos eles são maximais em relação à propriedade de ser conexo, tá? Então, se a gente olhar aqui, o subgrafo A ele é conexo e se a gente olhar o subgrafo B, ele também é conexo. Então, neste caso, do subgrafo A e do subgrafo B, eles são ditos maximais em relação à propriedade de ser conexo, porque eles não são subgrafos de nenhum outro subgrafo do grafo G, né? Nesse caso aqui, a gente pode dizer que esse primeiro grafo aqui dessa subfigura 1, ele é chamado de G. Então, olhando para o grafo G, o subgrafo A ele não é subgrafo de nenhum outro subgrafo de G e tampouco B é subgrafo de outro subgrafo de G, tá? Então, consequentemente, nós podemos dizer que os subgrafos A e B eles são ditos maximais com relação a essa propriedade de ser conexo. E para ilustrar outros exemplos de subgrafos, nós temos aqui na subfigura 3 outros exemplos de subgrafos que eu vou chamar de D e E. Eles são subgrafos do grafo G, contudo eles não são maximais porque o subgrafo D, por exemplo, é subgrafo do subgrafo A e o subgrafo E é subgrafo do subgrafo B. Então, são exemplos de subgrafos, mas eles não são maximais, tá?